Hoje estamos começando mais um Lucas de Matos Entrevista, o último episódio desse ano, e vou receber uma convidada incrível, Jovina Souza, grande poeta, escritora baiana, referência na poesia baiana e brasileira, e estou aqui muito ansioso para a gente fazer essa live, bater esse bate-papo com Jovina e saber um pouco mais sobre a sua escrita, sobre a sua vida e sobre a sua militância na área poética. Quero assinar para todo mundo que está chegando aqui. Boa noite, Jéssica. Sejam bem-vindos, bem-vindas. Vamos chegando. Tem os livros aqui de Jovina para falar as poesias dela. E ela também, com certeza, vai recitar para a gente. De antemão, eu quero agradecer a todo mundo que acompanhou esses 8 episódios que a gente teve até agora, né? Esse é o 8º e entrevistei aqui pessoas da cultura, das artes, da literatura, expoentes, né, da cultura brasileira. Eu fico muito feliz de ter feito esse trabalho em comunhão com a minha coluna do Guia Negro, né, porque eu colocava lá as resenhas e trazia para cá as pessoas para entrevistar. Então, antes de chamar a Jovina, eu queria agradecer a cada pessoa que eu já entrevistei nesse projeto. Luciano Matos, que foi o primeiro coroando, né? Lucas Veiga, Adriele do Carmo, Winnie Carvalho, Elisa Lucinda, Mira Silva e a nossa querida Luana Souza. Agradecer a todas as pessoas que fortaleceram esse Lucas de Matos entrevista e dizer que é um dever, enquanto comunicador, falar do meu povo, falar da minha cultura e falar da minha gente que faz efervescer as nossas raízes e as nossas identidades. Portanto, sem mais delongas, vamos agora convidar a Jovina para fazer parte desta live esperada. Prontinho, já mandei o convite aqui para a Jo. Eu vou assinando para vocês que estão chegando. Beijo, Ine. Beijo todo mundo que está chegando. E Não tá aparecendo nada. apareceu. Calma, peraí. Tem que chegar mais pra É isso, calma. Localidade. Jo está ajeitando a câmera para entrar. Aí eu e o professor. Não, calma. Ah. Olha ela, apareceu a Margarida! Apareceu a Margarida, olê, olê, olá. Bem-vinda, minha poeta amada, que bom te ter aqui hoje nessa live. Lucas, boa noite, querido. Muitíssimo obrigada pelo convite. É um prazer muito grande ser convidada sua, é uma honra. Muitíssimo obrigada. Honra é a minha te ter aqui nesta minha tribuna de comunicação, de poesia, de literatura. Muito feliz que você topou fazer essa live comigo. E também vou colocar uma resenha no meu portal, na coluna do meu portal do Guia Negro sobre a sua obra. Estou preparando um texto bem bonito sobre esses seus livros, sobre a sua trajetória poética, que é uma inspiração para mim e eu tenho certeza de que para muitos outros poetas, né, outros e outras, e as pessoas também que não te conhecem vão passar a te conhecer a partir de agora. Eu quero começar apresentando Jovina, né? Jovina, que é uma escritora baiana, graduada pela UFBA, especialista em estudos literários e mestre em teoria e crítica da literatura e da cultura, e também especialista em ensino da história e da cultura afro-brasileira. Faz trabalhos através de cursos, oficinas e palestras em escolas públicas e universidades, e atualmente trabalha com o projeto Arte Educativo, Agdá, e também é um sarau do qual eu sou poeta residente e falo isso me sentindo. E Agdá também é título do seu primeiro livro, que eu ainda não tenho impresso, mas vivo enchendo o saco de Jovina para ela relançar e eu tenho uma versão física do Agdá. Porque eu, como fã da sua literatura, quero ser expert na literatura de Jovina e quero todos comigo. Mas enquanto não tenho Agdá, eu tenho O Caminho das Estações, que é o segundo livro. Tenho também O Amor Não Está, O Levante da Fênix e O Memorial do Espelho, lançado recentemente pela Segundo Selo. E a gente vai falar um pouquinho de cada uma dessas obras. Mas para abrir essa live, eu queria começar recitando um trecho de um Agdá, tá vendo aí? Ah, eu quero o meu também, hein? Esgotou em todos os lugares, mas tem que dar um jeito aí de eu ter esse livro em mãos também. Eu quero começar, Ju, lendo um trecho de uma poesia que está no Caminho das Estações, que chama-se Seguindo as Mais Velhas, na qual você diz: Sou o eco dos saberes dessas mulheres. Sigo o caminho por elas amaciados, fazendo o trabalho ainda necessário, arrancar outros tocos,
polir ásperas trilhas. Com elas aprendi a enegrecer meu pensar, tomar posse do meu ser negro feminino. E tecendo mais um fio dessa luta infinda, vou dizendo quem sou e o que eu sinto. E eu queria agora que você dissesse pra gente, Jovina Souza, quem é Jovina? Jovina Souza, nascida na Bahia, né? Sou poeta, sou contista e eu sou um pedaço dessas mulheres todas e um pedaço dessa coxa de saberes, mais um pedacinho que eu estou botando nessa coxa ancestral que me constrói e que fornece toda a base estética do meu trabalho. Não só do meu trabalho como militante contra os efeitos do racismo, mas o meu trabalho poético. Então, são essas mulheres, são suas memórias, suas vozes que me falam dos tempos, que me constrói, e eu sou um pedacinho delas e me sinto na responsabilidade de fazer exatamente o que está aí escrito, construir mais um pedaço, tirar mais um espinho do caminho para os nossos que vêm chegando aí. Exatamente. E você já disse, já vi muita entrevista sua, né? Já conversei muito contigo, e você falou que desde os 8 anos de idade você é chamada de professora pelas mulheres negras da sua comunidade, né? E eu queria que você contasse um pouco dessa Isso, história, porque desde os 8 anos já ser essa. Porque a professora é uma figura de referência, né? De toda forma, é uma figura em que as pessoas se inspiram, dão uma credibilidade, um respeito, né? E aos 8 anos de idade já ser chamada de professora, então imagina que forte e simbólico isso. Então conta um pouco dessa biografia aí pra gente. isso foi uma coisa assim importantíssima na minha vida e moldurou mesmo a minha ação nessa luta, né, da comunidade negra contra os efeitos do racismo, chamando a consciência, chamando a força. Eu trabalho muito, eu sou professora, né, muitos anos das relações sociais, hoje estou me aposentando, mas ainda faço. E isso foi uma mulher negra que me chamou de professora. Por quê? Eu tinha 8 anos e meu pai ele era dedicado muito à questão da comunidade, à questão do grupo, à questão coletiva. E havia um problema lá onde a gente morava, que eram as doenças. Sim. As doenças, quando chegavam, que eram as doenças todo ano tinha, matava muita gente, muita criança negra, muito. Era difícil uma criança negra, passar dos 2 anos, chegar a 1 ano de idade, era difícil. Muitas morriam com 7 dias, que era do tétano, né? Que chamava mal do umbigo. Né? Sim. E meu pai e as mulheres também sofriam, né, de doenças ginecológicas, né, de inflamações e tal, porque não tinha nenhum amparo. Né? Essas mulheres eram mulheres muito pobres, geralmente abandonadas dos seus maridos, e que viviam em estado de escravidão nas fazendas de cacau. Então, Isso. elas viviam a maior parte do tempo desempregadas, e só arranjava trabalho na época da colheita do cacau. Durante o resto do tempo viviam naquelas barracas dentro da mata, aquelas barracas de palha, e ficavam lá entregue a todas as fragilidades, né, da vida, daquela vida sem nada. Muitas chegavam com seus maridos, mas eles as abandonavam para pegar mulheres mais claras, e elas, muitas, a gente organizava para vir para as suas famílias, e outras ficavam lá. E aí meu pai tinha esse trabalho, meu pai era tirada médico, meu pai entendia tudo de medicina, né? Ele tinha um livrão enorme de papel, aquele tipo uma cartolina, ali ele escrevia as doenças, ele vinha em Valença se instruir com um médico chamado Mustafa, e ele dizia, eu só não faço cirurgia porque eu vou ser preso. E ele tinha muito uma facilidade. E minha mãe era com os caboclos, com os pretos velhos, com os matos, com as folhas. E depois que a gente chegou para lá, o povo fazia festa e música, né, para meu pai e para minha mãe, porque depois que eles chegaram para lá, o povo deixou de morrer, principalmente as crianças. E um dos trabalhos que a gente fazia era visitar as mulheres grávidas para explicar como tratar da criança
para ela não ter o mal de 7 dias, chamado, que na verdade era tétano no umbigo. Sim. Então, mas tinha determinadas coisas, principalmente referente ao asseio, como a gente chamava, né, da própria mulher parida, das mãos, de como deveria tratar, que meu pai não podia conversar, porque era uma moral muito rígida. Então, o que meu pai não podia dizer, ele me instruía para eu dizer para elas, porque ele não podia falar determinadas coisas. E Sim. aí eu ia mais ele. Minha mãe tinha muito filho, eu sempre fui muito interessada nas coisas que meu pai fazia, e eu sempre andava com ele. E aí, um dia, Dona Dora, uma senhora, disse assim: professora, eu não entendi isso, isso e isso. Eu fiquei assim. Aí ela disse: você é uma professora. Uau. E você é muito boa professora, porque tudo que você fala aqui a gente bota na cabeça. Foi a primeira vez, eu tinha 8 anos, foi a primeira vez que alguém me chamou de professora. E de lá para cá, todo mundo me chama de professora. E eu nunca fui professora oficial, sempre professora dos meus projetos, sempre a minha conversa com as pessoas. Eu acho que eu sou muito explicativa, né? Eu converso muito. E aí me mandaram esse nome e até hoje todo mundo me chama de professora. Pensam até que realmente a minha profissão oficial foi professora a vida toda. E não foi. Pois é, quando você tinha 8 anos, décadas se passaram e eu acho que a Dona Dora estava super certa, entendeu? Você continua sendo professora de tantos. A Luane está aqui colocando minha pró, toda cheia está se achando, né? Ela é só a sua professora. Eu vou dizer que ela é minha também, porque a poesia de Jovina me ensina muito, né? Essa poesia do amor preto, do levante, da diáspora, de tantas outras facetas. Porque também uma outra coisa a se pontuar, né? Que na escrita você não tem apenas um método, mas você fala sobre coisas múltiplas, né? Sobre diferentes facetas da vida, da existência humana e de tudo mais. Mas daqui a pouco a gente vai adentrar mais nessa questão do seu fazer poético. E aí a sua comunidade, a sua casa foi o seu berço, né? Iniciático dessa sua vida também de colocar e compartilhar os conhecimentos, né? Então eu vejo que isso também é uma coisa que Sim. você aprendeu muito em casa e continua fazendo até hoje. Até hoje, essa ligação com a comunidade, essa ligação com o conhecimento, com uma porta de emancipação e de libertação, eu herdei do meu pai, e essa metodologia de conduzir, discutir com o subalternizado, aquele que está com sua vida contingenciada, sua felicidade, seu bem-estar, uma saída através do conhecimento crítico. Então, meu pai me passou isso. Eu sempre acreditei que o conhecimento é o caminho para todo tipo de libertação. Quando você conhece, quando você sabe onde você está, quando você identifica a geometria do caminho que você passa, quando você identifica, aprende o jogo do atirador, você aí agora você pode voar seguro. Mas se você não sabe onde o atirador está localizado, seu voo às vezes nem começa. Uau! Isso já dava uma poesia, né? Se você não sabe onde o atirador está localizado, seu voo às vezes nem começa. E é sobre isso também me lembra a filosofia africana do Sankofa, né? Se a gente não olha para o nosso passado e não tem nenhuma referência, a gente fica sem ter como voar nesse presente e construir o nosso futuro, porque é como se a gente não tivesse nenhuma referência de nada, né? A nossa vida fosse a esmo, uma bola de feno a esmo voando na estrada poeirenta da vida. E quando se trata de poesia, você traz essa. Você ia falar algo? E eu acho que essa imagem da sankofa, ela é uma chave teórica importantíssima para você apreciar a literatura negra, a literatura mesmo que eu escrevo. Eu penso muito na sankofa, porque a minha literatura tem uma ligação estreitíssima com a história. E Sim. eu acho a história é testemunha ocular. E a história está na base do conteúdo do
meu texto literário. Eu me preocupo muito com a questão do cognitivo. Então, quando você lê meu texto, você sente que ele tenha uma pedagogia, ele é uma escola, ele parece uma aula. Sim, sem sombra de dúvida. Tem essa presença. Mas a Sankofa me encanta ainda, enquanto chave de leitura do texto literário e enquanto metodologia de escrita, porque a Sankofa, ela aponta para uma coisa que tem muito a ver com a poesia. Eu gosto Sim. de pensar a poesia como aquele texto que nasce da falta. Falta algo. E a poesia, então, chega para preencher essa falta. E, no nosso caso, nós temos uma falta grande, importantíssima, que você citou, que é da história, que é da memória, que é do nosso passado. Nós não temos acesso ao nosso passado, a essa falta. E a poesia, a literatura negra, ela preenche essa falta, lhe oferece esse passado para ser relembrado, aprendido e vivido. Então você vive o que lhe foi negado. E é dessa experiência de viver esse passado que a poesia traz e que presenteia, que você então se levanta e mira com grande chance de acerto o traço do seu futuro. Eu acho que isso é uma coisa importantíssima na literatura negra, é uma função, se a gente puder falar em função do texto literário, e eu trabalho muito colado com essa ideia. Sim, e sobre isso, tem aqui uma estrofe na sua poesia chamada Encontros com a Poesia, na qual você diz: se eu mirasse só Camões, não teria mais poesia. Teria uma vida meio seca nas certezas estéticas. Morreria besta. Então, acho que a sua poesia também vem para fazer essa... dar esse outro, o outro lado da moeda, né? Esse outro viés da palavra poética. A sua outra força, a sua outra utilidade também. Isso me lembra a Paulina Chiziane, porque ela fala que no início da sua escrita, ela escrevia muito sobre o amor, sobre temas românticos, sobre os ventos, sobre as flores. E quando ela parou para observar que numa sociedade onde a sua cultura estava sendo dilapidada, esquecida, colocada sobre outros focos e até mesmo embranquecida, ela disse: não, a minha escrita ela tem que ter um papel, uma função, e a minha função vai ser essa. Vai ser de resgatar os valores da minha cultura por meio da literatura. E isso você faz sem dúvida, né, Ju? Isso eu faço, e o engrandecimento, né, do nosso passado, das personalidades, isso está na dedicação. Eu sempre dedico textos a personalidades negras para que o leitor desperte a curiosidade em conhecer essas pessoas. E eu acho que a questão de Camões, que eu coloco nesse texto, é sair que a literatura do subalterno, seja lá qual for, ela tem uma outra missão, que é resgatar um cotidiano que é a base do seu texto, que não é Camões apenas. Enquanto diaspórica e construindo o meu texto literário nesse match point cultural valiosíssimo e potente que é a diáspora, eu não posso me ater apenas a Camões. Exatamente. Porque então eu não vou fazer uma literatura que vá preencher esse vazio, né, que existe, que a Cigiane notou que ela não estava preenchendo totalmente até ela se voltar para isso, né? Por isso ela percebeu que havia uma lacuna que seu texto não estava preenchendo. Então, cadê os causos de Dona Maria? Né? Essa poesia e essa base estética, que é da poética, está fora do cânone de Camões. Então, sim, a minha missão, digamos, do escritor, como eu e outros, é trazer o que está fora do dito, é trazer o que está fora das páginas da literatura brasileira e fazer esse grande favor à literatura brasileira. Tirar ela desse lugar
de ser preconceituosa, racista, discriminadora. Essa literatura pequena, ela deixa o que é maior na cultura brasileira e no valor da sociedade brasileira de fora. E são os outros povos que habitam o espaço do nacional. Então, uma literatura nacional, ela tem que dar conta de tudo e de todos que a compõem. Exatamente. Se ela não faz isso, ela é hilária, ela vira motivo de riso. E Sim. se isola no seu preconceito baixo, no seu preconceito lamentável. Então, Exato. eu sempre digo que todos aqueles que se dedicam a escrever uma literatura, trazendo um passado, personas importantes, construtoras do simbólico nacional, está prestando um grande favor à historiografia da literatura brasileira. E está, enfim, dando a ela um status de literatura brasileira. Perfeito. Porque ela fica pensando que uma literatura que foi feita, ninguém sabe aonde. Você fica lendo, você sabe de onde é esse texto. Esse cara vive aonde, né? Então, eu quis fazer uma crítica e chamar a atenção de que eu, enquanto poeta, tenho que olhar os causos de Dona Maria, do samba de roda, o grito daquele senhor, do vendedor de beiju. Eu tenho que ver a poesia da vida, do cotidiano, da lua, do sol, do operário, da vendedora de acarajé, né, que eu estou chamando a atenção, é para esses elementos que estão fora do texto literário e que têm valor estético, sim. Porque se eu ficar lendo Camões, eu vou me transformar numa grandíssima idiota. Camões tem todo o valor, mas só Camões eu vou ficar besta mesmo, porque eu vou ficar fora de todo esse manancial belo, bonito, que pode estar e está no meu texto, no seu, e de vários outros segmentos subalternizados. Uau, muito obrigado. Isso me faz lembrar de outros dois aspectos. O primeiro é o ensino de poesia nas escolas, né? Eu vejo que muita gente que foi assim educado no século passado, nas décadas passadas, não gostam de poesia, porque a poesia que era ensinada nas escolas era essa poesia mais de cânone, né? Com aquelas palavras difíceis, com aqueles cenários idílicos, com aquelas pessoas que ninguém sabia quem era. Então não era aquela poesia mais chão, mais próxima, mais da nossa realidade. Não falava a nossa língua. E agora temos essa produção poética que fala mais a nossa língua, né? E me faz lembrar também de outro poema seu, que é Vamos Embora pra Cachoeira, no qual você debocha da cara de bandeira, né? Você diz mais ou menos, não vou me embora, não vou para Passárgada com cachoeira, não vou para Passárgada com bandeira, vou para Cachoeira. Lá eu serei escrava do rei, e em Cachoeira eu vou me rebolar, vou comer caranguejo, vou fazer isso, vou fazer aquilo, vou cair no samba. Então é essa aproximação, né, de tirar a coisa do cânone, que muita gente tem medo de mexer nos cânones. E você vai lá, mexe, debocha e ainda fala da sua cultura, né? Coloca lá, isso é muito bom também, né, Ju? A gente fazer essa ressignificar dessa forma. Eu faço muitos diálogos com cânone, e geralmente eu só faço diálogo com os escritores que eu gosto. O Bandeira é um grande poeta, está na minha base de leitura, e eu faço essa brincadeira com ele. Quem me conhece Bandeira sabe que eu estou falando com ele, que disse: não vou com bandeira para passar. Exato. Eu não quero ser amiga do rei, eu sou pássaro, eu não entro em gaiola. Exatamente. Eu não vou ser amiga do rei, eu vou para a cachoeira, que lá o negócio é pior para mim. Conforme eu me dou muito bem, né? Lá em Cachoeira. Lá eu não terei meu preto, nem cama para me deitar no meio. Verdade. Muito bom. Eu amo esse poema. Eu já disse esse poema em mais de uma ocasião e as pessoas adoram ele, porque ele é muito, né, desse afã, né, das nossas coisas, das coisas que são próximas à nossa cultura. Até porque quando eu fui para São Paulo, eu botei o povo para ler esse poema, para aprender também sobre cachoeira, que é importantíssimo a gente salientar, né, a importância de cachoeira para a Bahia. Para quem está chegando agora, essa é a nossa grande poeta Jovina Souza, que tenho aqui vários dos seus livros. Olha, não me invejem, depois vocês vão seguir Jovina Souza e vão saber como é que vocês conseguem esses livros na mão dela. Alguns estão até esgotados,
Inclusive o Agdá, que é o primeiro de todos e que eu vivo pedindo ela para relançar, para eu ter em mãos. E Jô, vamos de poesia? Eu queria te sugerir de você ler uma e depois eu leio uma sua. O que é que você acha? Acha legal? Acho ótimo. Então Eu vamos. vou ler um texto que é o primeiro texto que eu escrevi, de fato, com a intenção de escrever uma poesia que está exatamente no livro Magda e que se chama Destino de um Verso. Eu ultimamente tenho lido muito esse poema para que os ouvintes e os meus leitores presentes comecem a perceber qual é o meu projeto de escrita. Porque muitas vezes você lê um poeta e você não percebe que o trabalho literário ele, ele sempre está ligado a um projeto do poeta. A maioria dos poetas, eu acho que tem. Você tem um projeto de escrita, uma intenção, um objetivo, né? Quando você senta para escrever. Esse negócio de dizer que o escritor, quando senta, fica assim, tipo, em transe, fazendo as coisas assim, um pouco sem saber o que ele está fazendo, isso é conversa, né? É conversa dos canônicos, dos preconceituosos, para dizer que o que consta no seu texto, os preconceitos e os sinais de menos que eles colocam em certo sujeito, foi sem querer. É coisa Exato. da linguagem. Como se a linguagem fosse assim, baixasse do santo do céu e ele está todo idiotado e não sabe o que está escrevendo. Bem assim, Jô, bem assim. Eu gosto, agora eu estou sempre lendo esse texto chamado Destino de um Verso. Aí ele diz: meu verso nunca é só técnica, estudo, métrica e rimas. É um guerreiro sagaz a correr pelas ruas, pelas faces, pelos olhos, a espreitar nas esquinas. Quer o sentimento sincero e brotar com emoção, mas não deseja a tranquilidade dos lagos, nem das brisas, nem o descanso monótono da perfeição. Meu verso se constrói na luta cotidiana do viver. Ele é sonho, refúgio da vida. Ele vem da vida. Ele pensa na vida. Quer ser todos os sentidos: a cabeça, os braços e as mãos. Uau! Destino de um verso, belíssimo. Vou ler um do Caminho das Estações, chamado Desencontro, porque eu já te confessei que os seus poemas que falam dos afetos, eles são os meus prediletos. Não apenas por eu amar poemas dessa natureza, mas porque a sua escrita é uma escrita que é pé no chão. Então, até quando a gente fala dos afetos, ela também é pé no chão. E tem essa Desencontro, que diz assim: entre nós, as marcas das trilhas, memórias, histórias, feridas. Minhas portas estavam abertas para os sonhos indeferidos. Eu queria um momento breve daquela rosa na caixa de vidro. E você, tudo que havia perdido. Olhei fundo nos seus olhos, parei na promessa do possível, embriaguei-me com seu desejo. Mas você queria a eternidade de tudo, e eu, só o infinito daquele beijo. Ai, que delícia! Você lê mesmo livros? Claro, você acha que eu brinco em serviço, é Jô? Fica aí pensando, rapaz, quando se trata de você, eu devolvo tudo. Você é um Sal. leitor seríssimo. Um Pois é. leitor seríssimo. Eu vou ler aqui, eu vou ler um texto, dois textos aqui para você, Ok. e já lhe anunciando que quando eu lançar o livro Para o Homem da Rua K, você é o primeiro que vai receber o livro. Ah, que coisa linda, com muito Falando, prazer. eu escrevo muito, como você falou no início, meu texto é um texto diverso e eu tenho recebido críticas por isso, que diz que meus livros parecem uma coxa de retalho. É uma crítica que eu amo. Eu amo a crítica, eu adoro as críticas, pelo amor de Deus, me façam críticas, leitores, estudantes de literatura, todo mundo. Eu também sou crítica de literatura e Sim. eu sei o que é que está na base da crítica, então eu não me ofendo. Pode dizer o que quiser, eu não discuto com crítica, assim como não discuto com leitor. Para mim, o que eles dizem, eu assino embaixo, está tudo certo. Mas eu sempre digo que
eu sou uma mulher do contemporâneo de um tempo diverso. Sim. Eu estou aqui na minha casa agora, conversando com o Lucas Marcos, mas estou aqui no computador visualizando uma cena que está passando no Iraque. Alguém está cortando o pescoço de alguém lá. Eu já mexo no cursor, já estou nas Ilhas Maldivas. Eu já mexo no cursor, já estou no discurso lá do ambientalista, lá na Austrália. Eu vivo esse tempo diverso. Eu não posso falar de uma coisa só, porque não Exato. é de uma coisa só que o meu tempo é feito. Eu vivo num tempo onde a comunicação é instantânea. Eu estou em vários lugares, eu recebo várias informações e esse exterior múltiplo e constante me desperta várias emoções, vários Perfeito. sentimentos. E eu sou poeta do meu tempo. Uau. Eu não sou poeta de um tempo tão ficcional. A poesia não é de um tempo ficcional. Ela se dá na vida. E a vida que eu vivo hoje é múltipla e dinâmica. Então, o Exato. meu texto dá conta da vida, porque ele vem da vida. Sim, Eu não escrevo fora da vida. Eu sim. não escrevo fora da vida. Então, Deixa eu só eu acrescentar, antes de você respondo. ler, deixa eu só acrescentar, que tem um verso seu que você fala: tenho péssimas relações com a tristeza. Entendo é de fazeres necessários. Então, o que eu enxergo disso é que, apesar de você tematizar as dores, né, que são elementos inerentes à nossa existência, mas você não fica naquele escaninho que muitas pessoas querem que os escritores negros se coloquem. Você só fala de racismo, você só fala de dor. Não, você fala disso, mas você fala de muitas outras coisas, porque de fato é o que você é. Essa coxa de retalhos, e que bom que é essa multiplicidade, né? Essa variedade. Mas isso não é uma coisa que as pessoas contestam quando você é um escritor branco, por exemplo. Porque quando se é branco, nossa, como essa pessoa tem um entendimento amplo de mundo, né? Uma variedade de temas, um leque de temáticas, de poéticas. E por que a gente tem que ficar nesse caninho? Você detona isso e vai falando sobre tudo, né? Exatamente. E eu acho que, na verdade, Lucas, esse é uma característica do meu trabalho que atrai as pessoas. Sim, Porque o meu trabalho, primeiro que eu falo do fato de realidade, que no nosso caso ele é duro, e eu não economizo as palavras para falar do que é duro. sim, Eu não maqueio a realidade. Eu, contudo, eu me preocupo muito em discutir com o meu leitor as saídas. uhum, Eu não trabalho com a impossibilidade. Eu trabalho sempre com uma possibilidade, com o que é possível. Eu discuto com eles saídas para a dor, saídas da opressão. sim, Nunca você vai ver o meu texto o tempo todo. Eu nunca vou dizer que aquela realidade é imutável. exato, Sempre eu vou dizer a você que está faltando ação adequada. A sim, minha crítica é sempre em cima dos idiotas. E que eu chamo de idiotas, e muitas pessoas dizem que eu sou agressiva com aqueles que estão ajoelhados. Eu não tenho simpatia com os ajoelhados. Eu tenho simpatia, minha palavra é para quem se levanta, porque é para se levantar. exato, Eu não trabalho com a normatização da opressão, nem do racismo, nem do sofrimento. Por isso que eu não trabalho com vitimismo. isso, Uma coisa é você ser vitimado e outra coisa é você criar uma ideologia do vitimismo que lhe corta os braços e lhe tira a possibilidade de ação. Diz isso, a você que não tem jeito. E você aí fica pedindo ao opressor que resolva seu problema. Jamais direi isso, nem sequer uma criança. Agora, também não vou dizer a ela que ela está em berço esplêndido. Ela tem que exato, saber onde é que ela uhum, é para poder armar a estratégia adequada. Então, isso é uma coisa que está muito na minha poesia e eu noto que as pessoas gostam disso, porque eu aponto possibilidades. Então, sim, eu abro para o carinho,
Exato. para o afeto, Uhum. para o coração, para as nossas potencialidades de Sim. carinho. E mostro isso com força propulsora de libertação. Não há nada que estrague o script do opressor com mais eficiência do que o afeto entre os subalternizados. Até porque quando os subalternizados estão afetuados um com o outro, o opressor perde a força, porque Uau. a força dele está na desunião e o afeto une, fortalece e cria um objetivo em comum. Exatamente. Porque com o afeto você ouve, valoriza, respeita, enxerga o valor do outro. E Sim. quando isso acontece, a opressão acaba. Porque a opressão ela vive exatamente desse afastamento, desse desafeto, desse desconhecimento um do outro, dessa Sim. falta de corrente, que é o abraço. Total. Esse Total. negócio de E como pano, diz aquele outro verso isso seu, não resolve nada. O que resolve é a alegria revolucionária entre os perfeito, homens. sobre isso. Aquele outro verso Por seu. isso que Sou eu daquela falo gente também. preta, eu sou daquela gente preta que segue mesmo na reticência dos afetos. Então, é sobre essa continuidade, né? Da gente dar continuidade que potência é essa sua fala, né? Que o afeto ele desconstrói essa trama que é urdida para que a gente se enfraqueça cada vez mais. Uau! Que live, meu Deus do céu, que pessoa maravilhosa, incrível. O opressor ele vive disso. Tanto que quando ele vê você alegre, você com o outro, ele começa a se assustar, ele entra em pânico. Sim. Ele entra em pânico. Então, eu estou sempre trabalhando com isso e também chamando para o fortalecimento completo. Não é só pegar a espada, mas fortalecer seu ori, seu interior, preservar seu coração, um coração fraco, um coração solitário, um coração sozinho, um corpo sem afeto, é uma espada fraca. Uau, perfeito. A espada precisa que a mão que a esteja segurando seja forte. Mão forte, ori forte, objetivo estabelecido e assertivo. Então, a minha poesia, ela, você vê, você está lendo e está vendo tudo, porque muitas vezes as pessoas não lê o seu trabalho, o texto. Ah, Jovina, escritora negra, aí quando vai conversar com você, só quer falar de questões, é porque não lê o texto. Isso é uma coisa que eu sempre reclamo, que as pessoas me perguntam tudo. Tudo bem, pode perguntar, porque tem a ver, a minha base estética é a história cultural do negro brasileiro. Mas vamos fazer a conexão necessária e importante com o texto literário. Aí Exatamente. você vê que a pessoa não lê, porque ela fica jogando conversa fora. Né? E eu, às vezes, já estou assim, ficando desanimada com esses encontros, porque eu quero falar do texto. Sim. Assim Ó, não como é o você nosso está caso. Você já falando. viu que eu já referenciei várias poesias aqui, porque da sua obra eu sou expert, sou especializado na poética juveniana. Muito obrigada. Eu tenho muita honra, muita satisfação de ter você como leitor e lhe agradeço demais. Para mim é um alívio, para mim é um abraço muito grande, um carinho enorme, o seu interesse pelo meu trabalho. Você é um rapaz jovem, inteligente, interessado, comunicativo. Eu me sinto assim, ó, compensada. Ah, que Esses maravilha. são os Muito honrado. prêmios que o escritor negro deve receber. Né? Eu me Sim, sinto realizada com isso. Viu, Lucas? exato. Com A certeza. gente conversa muito sobre isso dos prêmios, né, Ju? São tantos. Hoje mesmo eu fui no Colégio Estadual Nelson Mandela e olha só o mimo que eles fizeram para mim. Os estudantes fizeram um Oh, presente de meu uma Deus. caneca e que estamparam preto rosado e do outro lado meu rosto. Eu achei isso tão simbólico, né? E a gente foi recebido lá com Tem palmas e dinheiro que medalhas. pague, não tem prêmio maior. Verdade, esses prêmios a gente leva a vida toda no coração. Mas diz aí o texto, você disse que tinha um texto para dizer pra gente. Diz aí. Eu vou ler um texto que é também, ele tem um traço do meu
a questão do amor preto, né? O amor romântico. E foi outra coisa que as pessoas estranham muito e até me perguntam, né? Por que que eu escrevo aqui uns textos melados, que eu chamo de texto melado, inclusive Eu a adoro. igreja construiu um texto que ela chama assim, acho que de amor melado. Mas é exatamente a diversidade e as nossas dimensões que as pessoas pensam que a gente também não entra nessas ilusões, coisa gostosa da cultura. Imagina, nós somos pessoas. Exatamente. Estamos formatados dentro tudo o que se sabe sobre pessoa humana cabe na gente. E as Arrasou. pessoas não nos olham como gente. Gente, nós somos gente, também ficamos piegas, ficamos apaixonados, damos aqueles telefonemas noturnos, com aquele melação, daquela que a gente faz tudo isso. Ou aqueles e-mails também, né, Jovina? Tem uma poesia sua que você fala de um e-mail debochado que você falou. Te amo, você acreditou. E o cara cai lá na cilada do e-mail romântico, do amor romântico. E eu acho que você percebe muito bem no meu trabalho, até o humor que tem na minha poesia. Minha poesia tem Sim, muito exato. humor, tem muita gozação, muita ironia. Eu não sou boa, né? Claro que tem poetas aí que trabalham com ironia com muita potência, eu sou um aprendiz. Mas eu procuro pelo menos ter um bom humor, fazer uma gozação. E isso também faz parte da minha poesia, que não é visto também, né? Não é Verdade, visto. verdade. E uma coisa que está sendo muito vista hoje na poesia é o erotismo, né? Que a poesia também é errada de erotismo. Sim. Eu vou ler aqui um texto do Homem da Rua K, Ok. a carta número 7. É um texto, é um livro inédito que está na gaveta, vai sair, eu espero, no ano Olha, em que primeira mão vem. pra gente aí, hein? Poemas do livro novo. E eu vou ler um texto aqui, a carta número 7. Ok. Esse poema, os textos não têm título. É uma grande carta que eu mando para o Hugo da Rua Cá. Eu escrevo várias cartas para ele, Sim, em forma de poemas, né? E maravilha. a carta número 7, quando eu já estou assim, bem apaixonadinha, bem molinha, já, né? Ele já está quase. A gente ainda não marcou, mas estamos para marcar, já estou caindo na dele. Aí eu escrevo assim para ele. Além das minhas palavras, há uma lua no céu de claro azul. Meu coração, antes, senhor de todo senso, vibra firme e ressoa, faz tempo, músicas de paixão em círculos celestiais. Prenúncio de uma lira sem prática, com rito de amar. Espero-te para fertilizar a aridez das minhas vontades, fazê-las explodir sem precaução e sem recado. Há uma força de fogo que me toma o corpo vivo e um raio corta o céu, trazendo-me o ímpeto dos desejos amadores. Nenhuma ânsia por ti esgota, perdura. Meus sonhos agora são cristais profanos. O lírico é apenas carne, distante das arcádias, e se derrama como fios solares nas auroras. Vem e cobre-me com tua pele, e com teus líquidos secretos que revelam teu gozo profundo. Não haverá omissão de ternuras, nenhuma mentira dirá minha boca. Lhe entregarei meus acordes, meus frutos maduros, tudo, e aprender-te a amar como missão e possuir-te com intrépida loucura. Que delícia! Que maravilha! Olha, poema do livro inédito que tá vindo aí, hein, gente. Vamos reagir com muito coração aqui para Jovina, porque as palmas para o poeta também são importantes. E as nossas palmas aqui são os coraçõezinhos que sobem. Que maravilha. Valdec colocou aqui. Ah, eu até quero fazer, né, um salve para Valdec, Dejanira, Luane, Roberto Leal, da editora Almenira, todos aqui nos prestigiando, pessoas de grande importância para a difusão da nossa literatura baiana. E Valdec colocou para o Homem da Rua Cá os poemas prediletos dele. E um dos meus também. Tanto que eu falo para o Homem da Rua Cá naquele projeto que eu fiz no Sesc, né, o Amores Pretos.
que é aquele passam vozes, corpos e pessoas, mas a vontade de passear contigo é um. Ai, como é que o verso? Repetido no silêncio da solidão, a ressoar no meu corpo todo, preferindo o coração. Ah, é lindo demais, Ju. Você tem outro aí para compartilhar com a gente? Ou a gente vai ficar com gostinho de quero mais dessas do Para o Homem da Rua Cá? Tenho, sim, Ah, então tenho, compartilha mais sim. um. Eu escrevo também muito sobre o tempo, né? Sim, Hostilidades do tempo. sim. Foi um momento ontem e já passou seu encanto. Ficou na letra, marcada pelo desejo de retorno, viver novamente e sempre as delícias de anteontem. O tempo se afastou da sintaxe e o verbo não registra o que se foi. Quando sai da poesia, o tempo tem lasciva pelo esquecimento. Funde-se a tudo para dar-lhe fim. Flerta com morte. Ele se mudou para minha rua, risinho nos lábios e uma lista amarelada nas mãos mostrando meu nome. O tempo zomba dos meus arroubos de juventude, dos meus pedidos de saúde e da minha cama vazia de corpos. O tempo ri porque ainda os espero. Debocha da tintura no meu cabelo, da minha procura pelas curvas na cintura, pelos meus seios duros, e porque não pude curar as dores da justiça. São vivos. Ele mostra retratos de ontem e nada sobre o amanhã. Eu me levanto e clamo pelo lírico, o prazer e o sonho, mas o tempo os fazem sementes ardias, cansadas, e responde aos meus apelos com um vasto jardim de saudades. Uau, belíssimo. Realmente, E o tempo na são, sua são poesia. temáticas que as pessoas não esperam encontrar no meu texto, né? Elas procuram Exato. sempre E ver um você falando isso me rememorou uma coisa, porque eu já vi muitas palestras suas, e eu já vi inclusive palestra, você dizer algumas falas e as pessoas saírem revoltadas, assim, polvorosas. Eu não acredito que ela falou isso, porque a Jovina não tem papo na língua, entendeu? Ela manda o recado mesmo, depois a gente se acerta com ela. E eu já vi gente sair revoltada das suas palestras. É E isso mesmo. fico pensando, cara, uma pessoa que não esperou o discurso até o final ou não se aprofundou na obra, o quanto perde? Porque pensa que às vezes é apenas aquele vrá, aquele corte, aquela coisa incisiva, aquela coisa vigorosa, mas tem tantas outras facetas que você perde quando você não se adentra na literatura, quando você não mergulha no pensamento do poeta. E essas outras facetas são tão interessantes, né? O humor, o tempo, a cultura, as memórias, tudo isso também perfazem essa lira, não é? É, essa reação é uma reação normal. Isso acontece comigo desde sempre. Eu sou uma poeta, eu sou uma professora, eu sou uma escritora. Eu trabalho para que o Pele da Cor Preta não seja eliminado totalmente, para que ele consiga se levantar. Não cabe a mim a mentira nem o engano. A mim não cabe enganar. A mim não cabe mentir. A mim não cabe a proteção nem dos perversos e nem dos covardes. Isso. Eu sou uma poeta. Dizer que eu sou a fingidora é apenas um pretexto para eu passar incólume quando eu quiser, mas Uau. só quando eu quiser, né? Deu agora Então, um vá em pessoa, né? as O poeta pessoas me fingidor que fingiu cobram, completamente, que chega a fingir as que é pessoas doador. me cobram que eu fale apenas da luz do mar e das auroras radiantes na minha janela. Posso falar, mas eu estou com meus pés afundados no sangue do meu filho. Exato. Eu não posso deixar de dizer isso. E eu quero ver quem é que faz essa rima. O sangue do seu filho com os raios solares das auroras. Não há auroras no coração de uma mãe que pisa no sangue do seu filho. E eu vivo essa realidade. Quem não vive
talvez estranhe e ache pesado, mas não cabe a mim falar a experiência do meu leitor. Não cabe a mim falar a experiência de quem eu não conheço. O poeta, antes de tudo, ele fala da sua experiência com o real. Eu não posso falar das outras pessoas. A minha realidade é essa. Há uma bala à minha procura. Isso. E eu tenho que falar isso também. Isso. Tem um verso uma seu. Bala me seguindo. Exato. Tem um verso seu que fala justamente sobre isso. Há uma bala me seguindo. Não é só os raios das auroras que eu vejo. Há uma bala me seguindo. E como é que é para eu dizer que essa bala vem do céu? Não, eu digo quem é que está atirando a bala. Porque há que se dar nome aos bois. Não dar nome aos bois é falsear a história. E ao falsear a história, eu perco o método e o caminho para um futuro melhor. Se eu não sei quais são os erros cometidos, o meu futuro também será um erro. A história tem esse valor, ela tem essa função de lhe mostrar os equívocos para que você veja e trace outras rotas. Mas eu só posso saber disso se eu mirar a sancofa. Se eu não souber o que se passou, eu corro o risco de fazer o mesmo erro. E se acertou, vamos recomeçar, vamos trazer esses acertos. Então eu tenho que dizer, eu não faço mimo, eu não sou uma poeta fofa. Eu sou apenas uma poeta. Eu sou apenas uma poeta. Não me botem por minhas. Eu não estou enquadrada. Né? E tenho muito prazer disso. Há uma bala me seguindo. A bala crava seus olhos em nós. E sua verve escatológica suspira. É a mesma que varou meus avós, meus filhos, e não cansa de olhar minha árvore genealógica. Nenhuma clemência em sua ponta, nem dúvidas na mão branca do tiro. Na palma da mão há uma casca cinza e uma cova sem mármore, sem reza, que o branco no preto cristaliza. Exatamente. Então, eu não posso. Tem gente que me detesta. E isso é bom, porque sai falando da minha pessoa. E isso é muito bom para o escritor. E para o intelectual. Eu me sinto muito feliz quando alguém sai com raiva, falando mal de mim, é sinal de que eu fui com ela. Né? Isso é que importa. E eu me lembro muito de um grande intelectual que eu lia muito nos anos 90, chamado Habermas. Sim. Ele é da escola de Frankfurt. Foi professor de filosofia em Harvard, era um grande intelectual. E ele era odiado. E um dia foi fazer uma aula e um aluno perguntou se ele não se sentia incomodado, das pessoas não gostarem dele, acha ele muito chato, insuportável, se levantar quando ele falava, assim como muitos fazem comigo. Ele respondeu: o dia que as pessoas me abraçarem, baterem palmas para mim, riem muito com minha pessoa, eu tenho certeza que nesse dia eu deixei de fazer o meu trabalho. Uau. Uau. A literatura se faz no desacordo, não é? Exato. A literatura se faz no desacordo. E esse permanente tensionar das ideias, né? Porque a partir do momento que você começa a ajoelhar é um verbo que você usa bastante na sua lira. Quando você ajoelha e diz amém para tudo que colocam, então de fato você está ali fazendo da sua obra um conchavo com o que os outros esperam que você escreva, né? E em todas as suas intervenções eu vejo que você não faz essa média para agradar. Você tem uma mensagem a dizer. Não que você se coloque fora do diálogo, pelo contrário, você fala: quem discorda de mim, fale aqui agora, vamos
Vamos bater essa bola, vamos fazer essa conversa. Mas jamais se eu Exato, mentir ou deixar de falar o que você pensa. Então é muito interessante, porque eu realmente exatamente. já vi. E para te falar a verdade, a primeira vez que eu te vi foi antes de ler a sua obra. E também foi uma mesa que você fez na Flipelu. E eu também tomei aquele choque assim momentâneo. Mas depois, quando eu parei para analisar os elementos da sua fala, fazia o total sentido, entendeu? Essa coisa, essa temática da permanência das vidas pretas, que é uma constante nas suas falas, é de fato o que a gente vive, né? Esse apagamento, essa coisa dos pele da cor preta estarem deixando de existir no mapa social para vivenciar apenas as páginas dos livros e olhe lá quando eles são ditos, né? Quando eles são colocados nessas páginas. Com Então são temas certeza. contundentes e urgentes. Isso. Então, assim, essa é uma temática minha desde sempre e hoje, quando as pessoas não me conheciam, né, que hoje eu sou, como diz as pessoas, sou muito conhecida, as pessoas sabem muita coisa da minha vida, perguntam muita coisa, Famosa mas demais! isso porque hoje eu entrei nesse negócio de ser poeta, as pessoas me chamam e eu vou para ali, vou para colar, e chego num lugar, as pessoas já me conhecem, quer tirar satisfação de algo, de uma coisa ou outra. Mas o que as pessoas têm que entender é que esse é o papel da poesia. A poesia é o bode expiatório da normatividade. Quando a norma, principalmente a perversidade, se normatiza, a poesia é mais do que necessária. Quanto mais a norma fere, quanto mais ela corta, mais está faltando poesia. A poesia não se constrói no acordo, ela se constrói no desacordo. O poeta é um inconformado. O poeta desconfia das normas, porque a norma não faz poesia, a norma faz perversidade, a norma faz cérebros domados. Já está dizendo, normatiza. O poeta Exatamente. não A trabalha palavra desse, ele não trabalha desse limite. Essa geografia não é com ele. sim. Então, mesmo quando você constrói seu texto em conformidade com a norma, que às vezes isso acontece, mas nunca está, porque às vezes você não discorda da norma social, da ética, mas já inova na linguagem. Né? Exato. O modo de escrever de cada poeta é diferente, e isso é um desacordo. Eu não quero usar vírgula aqui, eu vou usar 3 pontinhos, eu não quero letra maiúscula, porque o amor que eu estou falando é uma bosta. Eu não vou botar letra maiúscula. Letra maiúscula é para que é grande, né? Então, tudo isso são desacordos. Nunca a poesia é feita no acordo. E quando ela é feita no acordo, ela se perde na mesmice da sintaxe, deixa de existir, porque eu só leio um texto quando ele me diz algo. E se ele deixa de dizer, ele morre, desaparece. E a poesia tem que suscitar irritações, abusos, amor, ódio, rejeição. Ela nasce, ela existe para isso, para balançar o tempo. Ai, que E você, lindo. então, poder refazer, o poeta tem que ter essa cabeça. Essa é a diferença de poeta para quem escreve poesia. Escrever poesia, você já sabe, pega aquela linguagem, rima isso com aquilo, e vai Exato. dar tudo certo. As rimas já ficam previsíveis, a gente já sabe porque a palavra vai rimar com qual, né? É um saco isso. Isso, fica tudo. Você, quando você ouve falar em Camões. Ah, você nem se lembra dos poemas de Camões, mas quando você fala em Brecht, aí você pensa, Brecht. Quando você ouve falar de um Lima Barreto, o texto de Lima é vivo. Toda vez que você lê, você ouve falar em Olavo Bilac. Até quem é fã de Olavo Bilac já esqueceu até que ele existia quando não aparece no livro, não é? Não, mas ninguém esquece do Marcelo Piva, né? De Clarice. Exato. Então, São transições. ninguém esquece de Solano, Solano Trindade. Trindade. Muito bem, muito bom falar esse nome.
ela tem que andar no tempo, se ressignificando, e toda vez que você lê, ela tem que lhe dizer algo novo, senão ela morre, o texto Sim, literário desaparece. Se ele entrar na confraria das concordâncias, nem é texto literário, é verdade. texto, qualquer outro, não sei como é o nome. Então ele tem que suscitar o que está acovardado, o que está suprimido, o que dói, mas não é dito. Porque Sim, às vezes aquela pessoa comum não teve a palavra, não enxergou a ferida do tempo. sim, Os tempos têm feridas, as pessoas têm feridas. Todo mundo arrumadinho de batom, todo bonitinho na tela, né, das redes sociais, mas o poeta vê as feridas, porque os olhos estão neblinados, com neblinas, eles não vibram. verdade. Um olho sem maquiagem é um olho mais difícil de você perceber, mas um olho maquiado, só a necessidade dele se maquiar já diz ao poeta 1 milhão de coisas. Verdade. Muitas. É assim mesmo. Eu tenho um poema que está no meu livro, um livro inédito que eu tenho aí, que eu toco um pouco nesse assunto dessa vida mimética e da inutilidade dessa poesia, né, que bonitinha. Eu tenho, inclusive, acho que nesse livro seu, que você está lendo aí, um poema que diz assim, quantos, quantos, quantas rimas ou quantas sílabas tem que ter um poema para ser cabeçudo, inteligente, ou filha da puta, coisa assim. Sim, eu acho que isso está no Caminho das Estações, né? Eu acho Acho que que é. é. Então, eu faço algumas resenhas assim, com a crítica literária e tal. E isso são fatos do meu texto. Eu tenho um texto aqui que eu falo muito, né, sobre a necropretude, a troca dos corpos, né, que é trama do racismo. E eu também escrevo muitas coisas, né? Então vamos fazer assim. Eu tenho só um recado assim, não muito bacana para quem está chegando agora, mas já temos aqui 1 hora de live e a gente falou sobre muitos aspectos aqui. Eu ainda tinha muitas outras perguntas, mas não temos mais tempo. Eu queria, antes da gente finalizar, mostrar mais uma vez os livros de Jovina, falar os títulos. E aí, Jo, eu queria que você falasse como as pessoas podem adquiri-los, tá? Já quero fazer o pedido e o convite para todos que me seguem e ainda não seguem Jovina, passarem a segui-la, conhecerem mais da poética dela, porque essa live aqui a gente abordou poucos aspectos, porque a poesia dela é gigantesca, a literatura dela é muito vasta e a sua visão de vida, a sua visão de mundo, eu acho que é uma escola para todos nós. Então, de fato, é uma honra poder viver na mesma época que Jovina, conhecê-la, desfrutar da sua poesia e absorver todo o seu conhecimento, toda a sua sabedoria, que são enormes. Então a gente precisa valorizar escritores e, sobretudo, escritoras negras que estão fazendo uma obra tão monumental como a dela, e eu acho que é uma grande falha nossa, talvez não conhecê-la, e outros e outras também continuam a escrever. Então eu queria falar todos os títulos dos livros, né? Tem o Agdá, que eu ainda não tenho, já quero reforçar minha campanha, relançamento do Agdá para eu tê-lo impresso e poder me aprofundar na minha especialização na poética joveniana. O Caminho das Estações, que esse livro aqui eu consegui por uma sorte, na loja da Catuca, no Pelourinho, fui lá e ele era o último. O Amor Não Está, que é o meu predileto, um dos livros mais incríveis que eu já li na minha vida, poesias múltiplas sobre essa faceta desse senhor amor, né? E suas ciladas, suas armadilhas. O Levante da Fênix, O Amor Não Está, e O Levante da Fênix, ambos pela editora Alminira. Roberto Leal está aqui, ele dessa grande editora. E o mais recente, Memorial do Espelho, lançado pela Segundo Selo. E vem aí no ano que vem para o Homem da Rua K, e eu já quero, na minha mesa, lê-lo, aprofundá-lo e recitá-lo nos lugares onde eu for. Jô, por favor, fala aqui para quem está nos assistindo como que a gente pode conseguir a sua obra e como é que fica aí para adquirir esses livros.
Olha, o meu livro 1 está esgotado, o meu livro 2 também está esgotado. O meu livro 3, O Amor Não Está, eu só tenho acho que 10 exemplares ou 9. Já tem 3 encomendas, então só vai ficar 6 para vender, que eu vou botar no Tá vendo? correio essa semana. Então eu tenho 6 para vender. O Levante da Fênix foi um livro que eu vendi bastante e mandei fazer mais, eu tenho aqui bastante. O Memorial do Espelho, a pessoa pode entrar no meu Facebook ou, ou através da editora Mineira, Roberto Leal, ele passa tudo para mim. Pode ser também no Instagram, @Jovina1957, pode entrar em contato comigo também pelo Facebook, Jovina Souza é minha página. Memorial do Espelho é através da editora Segundo Selo, que foi quem lançou esse livro. Eu tenho aqui 5 apenas para vender e o resto já vou vendendo 3. Essa semana eu vou botar no correio, só vou ficar com 2, mas a Segundo Selo tem mais. Aproveitem, que o negócio é assim, acaba no piscar de olhos. E outro projeto também muito importante da Jovina é o Sarau do Aguidar, que acontece também de forma itinerante, online, em vários espaços. Tem um para acontecer ainda no Bar das Pretas, que a data foi reagendada, eu acho que ainda está na organização aí para rolar. Mas também fiquem ligados que também é um evento em que se reúnem expoentes da literatura para falar poesias e outras manifestações artísticas. E eu sou um dos poetas residentes, claro, preciso agora também fazer o meu jabá. Ju, para a gente terminar, eu queria propor que você falasse as suas considerações finais, e daí eu leria um poema que Valdec pediu, que é o Vou-me embora para Cachoeira, vou para Cachoeira, e aí você finalizava lendo o outro da sua escolha, pode ser assim? Leu qual? O Cachoeira? Vamos embora Não. para Cachoeira? Eu queria ler esse, que eu também adoro, e aí você leria outro e finalizaria. Certo. Mas antes de eu ler, queria que você fizesse algumas considerações para quem está chegando agora, para quem nos acompanhou. Eu quero agradecer. Eu só posso agradecer a você o convite, agradecer a todas as pessoas que estão nos assistindo. Eu me sinto muito lisonjeada com o convite do Lucas Matos. E tenho que dizer também que eu me sinto muito abraçada pelos leitores baianos e brasileiros, porque as pessoas me pedem livros do Rio, de São Paulo, do Paraná, de Recife, de Fortaleza, de São Luís, de Goiás. Então, do Brasil todo, as pessoas me pedem livros. Eu me sinto abraçada, apesar de não ter editora. Essa é a primeira vez que meu livro é lançado sem custo. Minhas tiragens são poucas, porque não tenho recursos. Eu faço meu livro, depois que eu faço, eu saio para vender, de porta em porta, de pedacinho em pedacinho, pela internet, boto panfleto na caixa dos correios. Depois que eu vendo, aí é que eu vou publicar o outro. Por isso eu tenho sempre livros na gaveta. Atualmente eu tenho 3 livros na gaveta. 2 de poesia e 1 de contos, aguardando possibilidades para editar. Então, O Caminho das Estações, peçam, que eu estou vendendo. Esse aí é o Levante da Fênix. Hein? Esse é o Levante. O Caminho das Estações, não, o Levante da Fênix. Que eu estou vendendo, tenho muito aqui ainda para vender. O Levante da Fênix é R$30 e mais 10 da despesa de correio. Então, sai por R$40. Se a pessoa morar aqui em Salvador, marca comigo perto de minha casa, é R$30. Eu não tenho que gastar nada, é R$30. Azul. Não vendo meus livros caros. Minha intenção é publicar o próximo. E que as pessoas negras e todas as pessoas, quem não tem, quem tem dinheiro para comprar, quem tem pouco, eu agora vou começar a vender meus livros várias vezes sem juros. Vou comprar uma maquininha, vende 4 vezes, 5, até de 10. O importante é vender para lançar o outro, senão fica na gaveta. Na onde? Vamos fazer beijo ser ainda mais compartilhada. Vou ler o Vou para Cachoeira e aí você finaliza com um outro, tá bom? Vou ler esse a pedido de Valdec. Vou para Cachoeira.
Não vou com bandeira para Passárgada, não serei escrava do rei. Sou pássaro, não entro em gaiolas. Lá não terei o homem preto que eu quero, nem cama para deitar com ele. Terei chicote nas costas, intermináveis noites de pesadelos. Eu vou pra cachoeira, cair no samba de roda, me requebrar toda, tocar pandeiro até de manhã. Quando vier o cansaço, vou sentar à mesa farta de Dona Quelzinha, comer escaldado de caranguejo com molho lambão e os mistérios do Rio Paraguaçu. À tardinha terei o banco do Senhor Beca, onde sentarei com meu preto e sua boca gostosa no meu pescoço. E propostas de amor eterno nos lençóis de algodão, bordado com ponto cheio e richelieu só pra mim. Entre uma caipirinha e outra, minha boca se encontrará com a dele num copo só. Em sua cama teria as delícias que eu quiser. Depois, bem depois, dormiremos de conchinha até o café da manhã com munguzá e cuscuz de carimã. Para combater os olhos de seca-pimenta, tomaremos banho de abre-caminho, sal grosso, vence-demanda e manacá. Ele será meu rei e eu, sua rainha. Terei o que precisar. Vou-me embora para Cachoeira. Lá serei a amada do rei. Terei o reino do rio e do mar. Jovina Souza, essa gigante maravilhosa! Esse é o poema desse esse poema é dedicado à Dona Quelzinha, né, a avó do Sodré, que eu ia conhecer, e uma pessoa muito amada por ele. Eu vi ele falar, incluí ela no texto, e foi uma homenagem que eu fiz também à cidade de Cachoeira, ao Rio Paraguaçu, que é um lugar amado, né, de muita memória nossa. E aí eu vou ler um pequenininho, né, porque está na hora. Minha esperança, né, falar aqui qual é a minha esperança como poeta, como professora e como lutadora no combate aos efeitos do racismo. Então, minha esperança está no livro, meu último livro, Memorial do Espelho. Ela vive a inventar saída dos labirintos, na expansão sacra dos desconfortos. No silêncio dos versos de amor, ela é voz e grito, na calmaria das janelas tristes, chamando pela insurgência das dores. E colhe sementes no que tem de fértil, para o banquete nas mesas indigentes. Trama expropriar o medo do pódio afro, levar a revolução para o coração preto, não obstante já cambaleado e cortado pelos dentes. Uau! É outra faceta do meu texto. Né? As muitas. Fazer esse trabalho, chamar pela insurgência das dores e, ao mesmo tempo, sentar-se na mesa dos indigentes e abraçar os corações, mesmo já mordido pelos dentes. E a esperança, o carinho e o afeto, o nome já diz, né? O amor faz coisa que até Deus duvida, né? Como já diz o poeta. Feito coisa que até mesmo Deus duvida, já curou muitas. Olha, até cantar ela cantou hoje, rapaz. Que maravilha. Muitíssimo obrigado. Eu quero agradecer a todo mundo que acompanhou aqui a gente. Foi muita gente, muita mensagem, não deu para ler tudo. Vou salvar essa live aqui também no YouTube. Sigam Jovina, comprem os livros dessa grande poeta e vamos compartilhar poesia preta. Quero agradecer a todo mundo que acompanhou esse projeto em 2022, Lucas de Matos Entrevista. No ano que vem a gente continua. Quem sabe Jovina não tope bater de novo um outro papo, porque um só não dá para falar sobre tudo. E no ano que vem tem mais livro novo por aí. Eu, claro, vou ler, vou querer resenhar e vou querer falar sobre. Então, meu bem, um beijo e sigamos juntos. Até o ano que vem.